Vamos lá, então. Bom, gente, nós vamos entrar num conteúdo agora chamado de colocação pronominal. Esse nome pronominal logo nos vem à mente os pronomes, certo? Mas não são todos os tipos de pronomes que nós vamos ver. Nós vamos ver os tipos de pronomes átonos, por exemplo, né? Que onde eles podem ser colocados ou não. Dentro da regra, né? Da norma culta da língua portuguesa, nós temos algumas regrinhas das quais a gente não utiliza no nosso dia a dia, né? Então, a coloquialidade fez com que caísse em desuso na questão dessas regras, da questão da colocação pronominal dentro das orações. Mas que quando na escrita, quando a gente transpassa a escrita, isso é muito visto em relação a correção de textos, né? Como eu falo para vocês, tudo que a gente aprende na gramática, a gente tem que se remeter à questão da escrita de um texto, né? E é nesse ponto, né? É num texto que a gente vai aplicar a regrinha gramatical. Tá? Então, colocação pronominal. O que é uma colocação pronominal? A colocação pronominal diz respeito, né, aos 3 tipos de posição que os pronomes átonos, olha, o me, te, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes, podem ocupar na oração. Nós temos esses 3 tipos, né, como eu coloquei aqui para vocês. Certo? Nós temos a próclise, temos a mesóclise e temos a ênclise. A próclise é quando esses pronomes ele é colocado antes do verbo, tá? Mesóclise é quando estes pronomes é colocado no meio do verbo. E a ênclise é o pronome que é colocado depois do verbo. Tá, gente? Então, olhem aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo vocês saberem. Próclise antes do verbo. Mesóclise no meio do verbo. Ênclise depois do verbo. Ok? Então, nós temos esses 3 nomezinhos aqui, tá? Os exemplos que nós temos. Não me deram uma caixa de bombons. Então, eu tenho o verbo aqui, ó. Onde é que eu tenho o meu pronome be? Aqui. Olhem só, próclise. Por quê? Porque ele está antes do verbo. Portanto, eu digo que esse exemplo aqui é um exemplo de próclise. Deram-me uma caixa de bombons ontem. Ênclise. Ênclise, nós temos, o verbo está aqui, certo? O pronome está aqui. Então, ele está depois do verbo, conforme a definição. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Eu tenho o verbo aqui, eu tenho o pronome aqui e a terminação do verbo aqui. Percebam que esta mesóclise, que quer dizer no meio, né? Ele, olha só, dar-me-ão. Esse pronome aqui, ele está entre os verbos, que é transformado no infinitivo e depois o final dele que dá o tempo, né? E ele fica no meio deles, tá certo? Então, se eu tirasse eles daqui e colocasse não me darão uma caixa de bombons amanhã, então ficaria desta forma se eu tirasse esse M aqui, se eu tirasse a mesóclise e colocasse, por exemplo, uma próclise. Gente, como qualquer regra da língua portuguesa, a colocação pronominal também tem. Então, o uso da próclise, eu tenho as regrinhas, que nós chamamos de palavrinhas imãs, tá? O que são as palavrinhas imãs? As palavrinhas que puxam o pronome para antes do verbo e para perto delas, tá? Isso acontece na próclise. Então, a próclise é importante, é primordial, posso dizer assim, que tenha que ter essas palavrinhas imãs.
por exemplo, aqui, ó, o não é uma palavrinha imã, tá? Até aqui tudo bem? Sim. Então vamos lá. Agora preciso que vocês prestem muita atenção. Uso da próclise, tá? Orações negativas. O que são as orações negativas? É quando eu tenho essas palavrinhas aqui, ó. O não, ninguém, nunca. Elas dão essa ideia, tá? De negatividade, certo? Então, essas palavrinhas aqui, ó, elas são as imãs. E quando eu tenho elas aqui no início de uma oração, ao que eu vou utilizar um pronome, um pronome pessoal, eu tenho que colocá-lo ele ao lado aqui, porque ela chama esse pronome para perto dela. Vocês estão vendo aqui, ó. Não o quero aqui, tá? Então, esse pronome aqui, ele não pode ficar depois, porque eu tenho a palavrinha imã, que é o não. Não o quero aqui. Então, eu não posso utilizar não quero o aqui. Se eu utilizo não quero o aqui, com um tracinho lá, com um hífen, ele está errado, está inadequado segundo a regra. Ele tem que estar antes do verbo querer aqui, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. Nunca ouvi assim. Nunca viu assim é inaceitável, segundo a regra gramatical. Então, o verbo ao pronome ele tem que estar antes do verbo devido à palavrinha imã nunca, tá? Soa até errado, né, gente? Soa até estranho quando nós utilizamos esses pronomes. Que a gente, se a gente colocar não quero o aqui, soa estranho, né? Não o quero aqui. Isso é a norma culta da língua portuguesa. Quando eu falo norma culta, é escrever de acordo com as regras gramaticais, tá? Então, essa forma aqui, com essas palavrinhas aqui, então, tem que ter o uso da próclise, obrigatoriamente. Quando eu tenho pronomes relativos, indefinidos ou demonstrativos, lembram o que são os pronomes relativos? O qual, a qual, cujo, cujas, quem, quando, né? Quanto. Então, esses são pronomes relativos, tá? O que foi ela que fez, não, foi ela que o fez, foi ela que o fez, né? Então, aqui, ó, foi ela, esse quezinho aqui, ó, é um pronome. Esse o aqui é o pronome, esse é o pronome relativo, esse é o pronome pessoal, certo? E fez é o verbo. Percebam que aqui, ó, como eu tenho essa palavrinha, automaticamente esse fica aqui, tá? Alguns lhes deram maus conselhos, pronomes indefinidos. Alguns, professor A, mas o nunca também é um pronome indefinido. Ele é um pronome indefinido, mas ele está como numa ideia de negatividade. Automaticamente ele cai na mesma regra, né? Ele também vai ser uma palavrinha imã e o pronome, então, vai ficar ao lado deles. Olha onde é que está o verbo, né? Então, eles têm essa cumplicidade aqui, tá? Isso me lembra algo. Pronome indefinido, isso. O verbo. Aqui eu tenho o pronome pessoal, né? Automaticamente eu tenho a minha próclise aqui e eu tenho a minha palavrinha imã e ele vem para cima, ele vem junto da palavrinha imã. A terceira, verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais, exceto, ó, cuidado, tá? Exceto quando haja vírgula, ok? Depois do advérbio. Uma vez que dessa forma o advérbio deixa de atrair o nome. Quando tem a vírgula, ele deixa de ser uma palavrinha atrativa, ele deixa de ser uma palavrinha imã, tá? Exemplo,
Ó, ontem é um advérbio de tempo, concordam comigo? Me disseram que havia greve, hoje. Então, disseram, ontem me disseram que havia greve hoje. Esse disseram aqui está ao lado de ontem. É um verbo. É o verbo. E o ontem o advérbio. O me aqui, gente, é o pronome, ó. Tem a vírgula aqui, o ontem está isolado por vírgula? Não. Então, se Não. ele não está isolado por vírgula, automaticamente, tá? O pronome tem que ficar antes do verbo. Tem que estar atraído pelo advérbio. Agora, tá? Agora, quando eu digo para vocês aqui, ó, agora descansa-se. Agora é um pronome, é um advérbio de tempo também. Qual é a diferença do de cima para o de baixo? É o uso da vírgula, ok? Se eu tenho o uso da vírgula aqui, olha só, o pronome ficou depois do verbo. Então, ele deixa de ser uma palavrinha atrativa, uma palavrinha imã, tá? Então, quando não tiver a vírgula, o advérbio é palavrinha imã. Quando tiver a vírgula, ele deixa de ser uma palavrinha imã, ok? Professora, Oi. naquele caso ali do agora descansa-se, não também não seria numa outra forma, um exemplo, agora descanse você, Não, Gabriel, só que só com outro sentido? guarda tuas dúvidas para depois. Anota tuas dúvidas, que eu estou gravando a aula, tá? Me desculpe. Depois então a gente tira as dúvidas, senão não dá tempo, tá bom? Orações exclamativas e orações que exprimam desejo de algo, de que algo aconteça. Orações exclamativas tem lá no quadrinho de vocês, tá? Vocês estão acompanhando lá na página 17. Ó, orações exclamativas e orações que exprimam desejo de que algo aconteça. Exemplo, Deus nos dê força, tá? Olha só. Oxalá me des a boa notícia. Então, aqui eu tenho duas expressões, né? Que eu tenho que aconteça algo. Então, eu tenho aqui, que é uma exclamativa e exprime desejo. Aqui eu tenho duas que exprimem desejo e também acontece na exclamativa. Poderia ser uma exclamativa aqui, poderia ter um ponto de exclamação que seria exclamativa e que dá a mesma ideia, tá? Ó, então, eu tenho aqui o pronome e tenho de. Sempre vai antes do verbo, ok? Depois, orações com conjunções subordinativas. Embora se estivesse melhor, embora, conjunção subordinativa concessiva. Lembram lá das adverbiais? Ó, esse ser aqui, ó, automaticamente vai antes do verbo, porque eu tenho essa palavrinha imã, tá? São muitas regrinhas que a gente tem que entender, tá? Conforme, ó, de conformidade, tenho a conjunção, o verbo diz, né? Aqui, então, eu tenho o pronome lhe. E o conforme é a palavrinha atrativa, imã. Verbo no gerúndio, regido da preposição em. Verbo no gerúndio. Lembram o que é o gerúndio? Terminado em N, D, Ó, O. Muito bem. Verbinhos terminados em N, D, O. Então, ali, ó. Mas ele pode ser qualquer gerúndio? Não, somente os que são regidos. Nós já vimos regência, certo? Regidos em preposição em. Em se tratando, olhem aqui, ó. Em tratando, tá vendo? Então, aqui, ó, não é em tratando-se. Ó, estão vendo? Em NDO. Estão vendo?
Em Sim. se tratando de confusão, ele está presente. Em se decidindo pelo churrasco, eu trato da carne, tá? Então, aqui, quando eu tenho essas palavrinhas em, e eu tenho, que ela tá ali, ela tá invertida, né? E eu tenho o NDO aqui, que é o meu gerúndio, a palavrinha, os pronomes vão antes, né? Junto com a palavrinha ima ali, no caso, tem que ter a preposição em. Orações interrogativas, tem lá no quadrinho também, ó. Tá tudo lá no quadrinho na página 17. Vocês estão acompanhando ali essa parte? Sim, professora. Quando se deram a notícia? Quando te deram a notícia? Quando eu tenho, lógico, isso aqui é um pronome, né? Então a gente já tem que pensar nisso também. Uma coisa puxa a outra, vocês estão entendendo? Então aqui a gente já viu que eram os pronomes relativos, então um vai puxando o outro. Aqui eu tenho quando, automaticamente vai ficar o pronome juntamente, né, com ele, ó, entre eles. Tá? Olhem aqui, ó. E o verbo. Quem te presenteou? Né? Então, automaticamente eu tenho esses pronomes interrogativos aqui, ó. Automaticamente o verbo o pronome vai ficar antes do verbo. Sempre, gente, que vocês forem analisarem, né, uma oração referente à colocação pronominal, primeiramente vocês têm que olhar os verbos, tá? Olhou os verbos, tem o pronome, veja onde é que ele está. Se ele está antes e tem a palavrinha atrativa e está dizendo que é a próclise, está correto, é o uso da próclise, tá? Se ele não tem nenhuma palavrinha atrativa, ima, ele pode ser usado a ênclise, tá? Então, ele pode ser colocado, é só vocês analisarem o verbo e verem o que está antes e o depois, se o pronome está depois e não tem palavrinha atrativa, então está correto o uso da ênclise. Se tem a palavrinha atrativa ou ima anterior e está usando a ênclise, ela está incorreta. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Analisar tudo que a gente faz, né, de análise, a gente tem que partir do verbo. Sempre ensinei isso para vocês, né? O uso da mesóclise. Mesóclise quer dizer que está no meio, né, do verbo, como a gente viu ali, né? Então, gente, eu só posso utilizar a mesóclise quando eu tiver com os verbos. Isso só é possível transformar do futuro do presente ou do futuro do pretérito, tá? Se houver palavra atrativa, ou seja, se tiver a palavrinha ima, sempre se dá preferência à próclise. Então, a próclise sempre vai estar em primeiro lugar. Se eu tenho aquelas regras, né, que a gente viu até agora da próclise, esquece a mesóclise e usa-se a próclise. Agora, se eu tenho essas duas formas aqui, ó, os verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu vou utilizar a mesóclise, tá? E se eu não tiver a minha palavrinha ima. Mas, professora, e se eu quiser usar e se eu quiser usar a ênclise? Não, se eu tenho essas duas formas aqui, ó, verbos do futuro do presente ou futuro do pretérito, eu tenho que utilizar a mesóclise. Aí tem gente que diz assim, ó, poxa, professora, isso aí a gente só lê em livros antigos, clássicos, né? Os clássicos da nossa literatura, ou, enfim. Não, caiu em desuso. Não, não caiu em desuso. Utiliza-se muito ainda dentro de uma dissertação, dentro de uma pesquisa, dentro de tudo que nós fazemos, ainda é usado. Só que nós preferimos o quê? Utilizar o que é mais fácil, óbvio. Só que dentro da língua portuguesa, isso existe. Não se usa mais. Usa sim. Usa-se sim. Tá? Então, a gente tem que
a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos que ter o hábito de utilizar e ver e analisar, enfim, sobre esse uso da colocação pronominal, tá? O exemplo ali, ó. Orgulhar-me-ei dos meus alunos, né? Eu sempre tenho que transformar o meu verbo aqui, ó, orgulharei-me, né? Vamos dizer assim, dos meus alunos. Orgulharia-me dos meus alunos. Então, ele sempre vai se transformar no infinitivo, tá? Sempre no infinitivo. Aqui eu tenho o futuro do presente, né? E aqui eu tenho a terminação do futuro do pretérito, tá? Então, ele vai ficar no meio dessas duas formações aqui, ó. Quando eu tenho o infinitivo, né? Mais o pronome, ó. Fechou? Mais o pronome e mais a terminação do verbo. Assim se utiliza a mesóclise. Então, quando que eu posso utilizar a mesóclise mesmo, gente? Somente o quê? Nos verbos do futuro do presente e do futuro do presente do pretérito. e futuro do pretérito. Isso, só dessas formas que eu posso utilizar a mesóclise. O uso da ênclise. Ênclise, então, é depois do verbo, né? Quando o uso da próclise e da mesóclise não for possível, ó, tá vendo que ela é a última, né? Quando o uso da próclise, que é em primeiro lugar, quando eu tenho que ter todas aquelas palavrinhas atrativas, né, que a gente viu lá nas regrinhas da próclise, e quando eu não tenho nenhum e quando o uso da mesóclise não for possível, que é o caso que eu tenho que usá-la no pretérito do futuro, do futuro do presente, no futuro do pretérito, ok? Aí eu posso usar a ênclise. A colocação de pronome depois do verbo é atraída pelas seguintes situações. Antes de tudo isso, eu tenho que ver se ela não é uma próclise nem uma mesóclise. Aí depois eu posso utilizar a ênclise. Quando o verbo for no imperativo afirmativo. Oh, caramba. Ó, quando o verbo for no imperativo afirmativo. Exemplo. Depois de terminar, chamem-nos. Eu tenho uma vírgula aqui, vocês estão entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam. A vírgula tem toda uma ideia aí nessa oração, tá? Então, se eu tenho a vírgula aqui, eu não posso utilizar a próclise, certo? Então, ela fica depois do verbo, olhem só. Para começar, joguem-lhe a bola. Ó. Então, eu tenho aqui a vírgula, não posso colocar antes, não tem palavrinha atrativa e a vírgula não me permite. Então, vai depois. E aqui ele está dando uma ordem, né? Chamem-nos, joguem-lhes. Verbo no infinitivo impessoal. O verbo no infinitivo impessoal é quando não é conjugado, né? Ó, gostaria de pentear-te a minha maneira, né? Gostaria de... Se a gente colocasse na nossa coloquialidade, a gente ia dizer assim, ó, gostaria de te pentear a minha maneira. Não é assim que nós falaríamos? Mas a regra, se eu não tenho nenhuma palavrinha atraída aqui, atrativa aqui, ela tem que ser utilizada em ênclise. Isso aqui, ó, é o infinitivo, tá vendo? Ó? São os verbos terminados em ar, ou ir, tá? O seu maior sonho é casar-se. Olha aqui, ó. AR, perfeito? Então, se eu tenho aqui o pronome, se eu tenho aqui o verbo terminado no infinitivo, o pronome vai depois. Tá certo? Até aqui tudo bem? Para vocês terem alguma dúvida? Até aqui tá tudo certo? Verbo
Sim. Vão anotando as dúvidas aí, tá? Verbo que inicia a oração. Nunca inicia-se uma oração com pronomes oblíquos átonos, um período, né? Que seja um parágrafo. Isso é regra, né? Isso é regra de textos, né? É regra gramatical. Então, a gente vê isso muito. Tem muitos alunos que começam as redações lá no terceirão, no segundo ano, enfim, quando começam a entrar nessa questão da dissertação, que a gente começa a pegar mais pesado, né? Na correção, a gente vê muito dessas regras que não são, das colocações pronominais, que não são aplicadas. Gente, e isso o corretor de um Enem, o corretor da UFSC, por exemplo, eles vão pegar os alunos, porque é regra gramatical. Eles vão corrigir a redação de acordo com as regras gramaticais. E se você dá o deslize dessas orações aqui, do mau uso, né, adequado à norma da língua portuguesa, você vai ser pego, né, pelas pernas ali. Então, às vezes a gente transfere muita coloquialidade para dentro do texto. E aqui, ó, fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Não é lhe fiz a pessoa mais feliz do mundo. Não posso começar, né, com lhe, no caso, uma oração, um período assim solto, ou um parágrafo, tá? Se eu for colocar dentro de um texto. Acordei e surpreendi-me com o café da manhã. No gerúndio. No gerúndio. Verbo no gerúndio. Sem a preposição em. Lembram que com a preposição em eu tenho que utilizar o quê? A próclise. Pois quando regido pela preposição em, deve ser usada a próclise, porque ela está em primeiro lugar, tá? Agora, o verbo no gerúndio sem o em, tá? Aí eu utilizo a ênclise. Ó, vive a vida encantando-me. Tem a preposição em aqui? Não, né? Então, eu utilizo, depois do verbo, utilizo a ênclise, com as surpresas. Faço sempre bolos diferentes, experimentando-lhes. Ó, tem alguma... tem alguma preposição em aqui? Não. Ingredientes novos, ok? Então, vamos lá. Eu fiz uma... Tirei aqui uma relação de atividades e eu quero que vocês corrijam essas orações de acordo com o que a gente viu aqui. Façam, pode ser atrás na apostila de vocês, tem algum espaço que vocês possam utilizar, tá? Só para a gente fazer essas orações, para ver se vocês conseguiram assimilar o conteúdo. Então, vamos corrigir. Depois a gente faz a correção. Vamos lá, 5 minutinhos para vocês fazerem isso daqui. Aí, a partir daqui, a gente vai tirando as dúvidas, ok? Então, vamos lá, 5 minutinhos. Começou.